Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar envolvendo a cada um de nós nesse instante. Essa passagem que a nossa irmã acabou de ler conta quando Jesus, passando pelo tanque chamado Betesda, faz a cura de um paralítico que estava há 38 anos deitado no leito. Mais tarde, nesse mesmo dia, o Senhor Jesus se encontra novamente com esse paralítico, com esse homem, dentro do templo, e diz a ele: agora já estás são, vá e não peques mais, para que não te aconteça algo ainda pior. Nessa passagem, o Senhor Jesus deixa claro que existe uma ligação entre pecado e enfermidade, pecado e sofrimento, erro e doença, mostrando para todos nós que nós adoecemos de acordo com os nossos pecados. Mas o que é pecado? Nós podemos dizer que pecado é uma violação das leis divinas. Pecado é uma violação das leis de Deus. E o Senhor Jesus nos ensinou que, dentre todas as leis de Deus, a mais importante é a lei de amor. E o amor sempre faz o bem. Na verdade, todas as leis divinas sempre fazem o bem. Então, nós podemos entender que pecado é uma ação que não faz o bem. E também podemos dizer que pecado é uma ação que faz o mal. É uma definição bem simples, né? Pecado é uma ação que não faz o bem. E também pecado é uma ação que faz o mal. É uma definição bem simples, mas o seu entendimento não é tão simples assim. Porque lá no livro dos Espíritos, os benfeitores vão nos explicar que nós seremos julgados por pelo menos 6 motivos. Nós seremos julgados pelo mal que nós fizemos, nós seremos julgados pelo bem que nós poderíamos ter feito, mas não fizemos. Nós vamos ser julgados pelo mal que nós poderíamos ter evitado, mas não evitamos. Nós vamos ser julgados pelo mal que nós não fizemos diretamente, mas provocamos indiretamente. Nós vamos ser julgados pelo mal que nós não fizemos, mas tivemos vontade de fazer. Tivemos vontade de fazer e só não fizemos porque não tivemos a oportunidade para fazer. E por fim, nós seremos julgados pelo bem que nós fizemos. Esse ensinamento está lá no livro dos Espíritos, entre as questões 629 e 646, e então os benfeitores nos alertam que nós seremos julgados por pelo menos 6 motivos. Como são vários motivos, eu vou repetir rapidamente. Nós seremos julgados pelo mal que nós fizemos, nós seremos julgados pelo bem que nós poderíamos ter feito, mas não fizemos. Nós seremos julgados pelo mal que nós poderíamos ter evitado, mas não evitamos. Nós vamos ser julgados pelo mal que nós não fizemos diretamente, mas provocamos indiretamente. Nós vamos ser julgados pelo mal que nós não fizemos, mas tivemos vontade de fazer. Tivemos vontade de fazer e só não fizemos porque não tivemos a oportunidade certa para fazer. E por fim, nós seremos julgados pelo bem que nós fizemos, porque o bem é sempre o bem. Mas existem várias formas de se fazer o mesmo bem. Partindo daí, nós vamos acabar chegando à conclusão que só existem 2 tipos de ação. Só existe a ação que faz o bem e a ação que não faz o bem. Não existe meio termo. Não existe uma ação neutra. Ou a ação faz o bem, ou ela não faz o bem. E a doutrina espírita nos ensina que toda ação gera uma reação. É a lei de causa e efeito, que é uma lei de Deus. Uma lei que a nossa física, que a nossa ciência também conhece muito bem. Toda ação gera uma reação. O tema que nós trouxemos para a nossa reflexão hoje é o tema Jesus cura. Porque Jesus cura qualquer coisa. Mas, por que nós adoecemos? Por que nós ficamos doentes? Vejam que eu estou usando o termo doença, doente, mas nós podemos trocar esse termo por sofrer,
sofrimento, porque tudo que nós vamos falar aqui se encaixa nas duas situações. Então, por que nós adoecemos? Por que nós sofremos? Porque toda ação gera uma reação. E se a reação hoje é uma doença, um sofrimento, significa que no passado, um passado que pode estar nesta vida, ou um passado que pode estar em outras vidas, em outras encarnações, e na maioria, em muitos casos, nós vamos estar falando, ou nós vamos estar sofrendo por um passado que ficou em outras vidas. Então, se a reação hoje é uma doença, um sofrimento, significa que no passado nós praticamos ações que não fizeram bem, ou praticamos ações que fizeram mal. Se hoje nós estamos doentes, se hoje nós estamos sofrendo, significa que em algum momento do nosso passado nós praticamos ações que não fizeram bem. Se eu agi pela minha vontade. E a vontade é a força mais poderosa que comanda o nosso livre-arbítrio. Só tem livre-arbítrio os seres que pensam. Ou seja, quem pensa é a alma, quem pensa é o espírito. Então, se a reação hoje é uma doença, um sofrimento, significa que a ação no passado que gerou essa doença e esse sofrimento foi provocada pelo meu espírito. Portanto, toda doença, todo sofrimento começam no espírito. Ou podemos dizer que toda doença e todo sofrimento começam com uma ação do nosso espírito no passado. É isso que nos ensina a doutrina espírita. Toda doença, todo sofrimento começa no espírito. Ou podemos dizer que toda doença e todo sofrimento começam com uma ação do nosso espírito em algum momento do passado. No livro Assim Vencerás, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel diz assim: o sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta e o ato realiza. Nós podemos dizer mais ou menos a mesma coisa da seguinte forma: pensamentos geram sentimentos, geram pensamentos. Pensamentos geram ações e ações geram resultados. Sentimentos, pensamentos, ações, resultados. Se o resultado hoje é uma doença, um sofrimento, significa que tudo começou lá no início com um sentimento desequilibrado. Se hoje estamos doentes, se hoje estamos sofrendo, tudo começou em algum momento com um sentimento adoecido, com um sentimento desequilibrado. E é por isso que a maioria de nós, quando ficamos doentes, cometemos um erro muito comum. A maioria de nós, na maioria das vezes que ficamos doentes, cometemos o erro de apenas nos preocupar com a cura. Por que isso é um erro? Porque antes de nos preocupar com a cura, nós deveríamos nos preocupar em saber por que eu fiquei doente. Qual é o sentimento dentro de mim que provocou essa doença, esse sofrimento? Qual é o sentimento adoecido, desequilibrado dentro de mim que está me mantendo doente ou me mantendo no sofrimento? Eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso para saber o que eu tenho que aprender com essa doença, com esse sofrimento, com essa experiência, porque toda experiência tem alguma coisa para nos ensinar. E a doutrina espírita é muito clara referente a isso. Se você cura o corpo, mas não cura o espírito, a doença volta, o sofrimento volta. Se nós curamos apenas o corpo, mas o espírito permanece doente, a doença vai voltar. O sofrimento vai voltar. Pode ser a mesma doença, pode ser o mesmo sofrimento, ou, como disse o Senhor Jesus ao paralítico, pode ser que venha algo ainda pior. Por isso, antes de nos preocupar com a cura, antes de nos preocupar em sair de qualquer sofrimento, nós deveríamos nos preocupar em saber por que eu estou passando por isso, por que essa doença chegou, esse sofrimento chegou, qual é o sentimento dentro de mim que provocou tudo isso lá atrás, qual é o sentimento que eu tenho que curar. Porque se eu curar o corpo, se eu sair do problema
mas eu não curar o espírito, a doença vai voltar, o problema vai voltar, o sofrimento vai voltar. Por isso, nós vamos propor um exercício. Um exercício bem simples, onde nós vamos fazer 3 escolhas. É um exercício, mas no final esse exercício acaba se transformando numa reflexão também. Por isso eu peço a vocês que prestem bem atenção, porque é um exercício individual. Então, como eu falei, é bem simples, nós vamos fazer 3 escolhas apenas. Mas cada uma dessas escolhas fala muito a nosso respeito. E se nós soubermos analisar, se nós soubermos refletir sobre essas escolhas, elas vão poder ajudar muito para que nós consigamos melhorar a nós mesmos. Então o exercício é o seguinte: imagine que de repente aparecesse um anjo na sua frente, e que esse anjo lhe dissesse que você pode receber uma graça. E a graça é que você terá a oportunidade de se encontrar pessoalmente com o Senhor Jesus por alguns instantes. E nesse encontro, você terá a possibilidade de receber 2 favores se você aceitar um compromisso. Você aceita se encontrar com o Senhor Jesus? É claro que nós perguntaríamos ao anjo, mas quais são os 2 favores e qual é o compromisso que eu tenho que aceitar? O primeiro favor é que você poderá dizer qualquer coisa que você queira dizer ao Senhor Jesus. E isso é uma grande coisa. Depois que Jesus passou pela terra, raríssimas as pessoas desse mundo que tiveram a oportunidade de serem ouvidas pessoalmente pelo Mestre Jesus. Nós não podemos esquecer que depois de Deus, Jesus é o ser mais evoluído que nós temos notícia. Jesus é de uma evolução inimaginável para nós. Nós não temos como imaginar o que significa a evolução de Jesus. O que você teria de especial? O que você teria de importante para dizer ao Senhor Jesus? O que você diria? Mas entenda uma coisa: qualquer coisa que você queira dizer ao Senhor Jesus, você tem que dizer dentro de uma frase. Você não vai ter tempo para fazer um discurso. Então você tem que resumir numa frase. O que você diria ao Mestre dos Mestres? O segundo favor é que você poderá fazer um pedido. É um pedido só, mas esse pedido será atendido. Então pense muito bem no que você vai pedir, porque tudo que entra em nossas vidas tem consequências. E essas consequências podem ser boas ou não. Pense muito bem no que você vai pedir, porque o pedido vai ser atendido. E as consequências desse pedido podem alterar a tua programação reencarnatória. Podem alterar, trazendo consequências que podem te fazer cometer novas dívidas. Dívidas difíceis, complicadas, demoradas, dívidas que podem te causar muito sofrimento para sair delas. O que você pediria ao Senhor Jesus? Para você receber os 2 favores, você precisa assumir um compromisso. O compromisso é que você tem que aceitar, fazer um esforço para melhorar alguma coisa em você mesmo. Você tem que aceitar reformar alguma coisa dentro de você. Como assim? Imagine, por exemplo, que você é uma pessoa que não consegue perdoar. Talvez seja isso que você tenha que melhorar. Imagine que você é uma pessoa que tem um hábito de estar sempre falando mal da vida de todo mundo. Isso se chama maledicência. Talvez seja isso que você tenha que melhorar. Imagine que talvez você seja uma pessoa que está sempre mal-humorada, irritada, não tem paciência, não tem tolerância com os outros, acaba maltratando todo mundo. Talvez seja isso que você tenha que melhorar. Então, o exercício é esse, bem simples. Imagine que você tivesse a oportunidade de se encontrar com o Mestre Jesus por alguns instantes. E nesse encontro você poderia receber 2 favores se você aceitar um compromisso. O primeiro favor: você vai ter a honra de dizer alguma coisa pessoalmente ao Senhor Jesus, o Mestre dos Mestres. O que você teria de importante, de especial para dizer ao Senhor Jesus? O segundo favor: você poderia fazer um pedido ao Mestre Jesus. É um pedido só, mas esse pedido será atendido. O que você gostaria de pedir? Para receber os 2 favores, você tem que aceitar um compromisso. E o compromisso é que você tem que melhorar alguma coisa em você mesmo. Você tem que reformar alguma coisa dentro de você. O que você aceitaria fazer um esforço para melhorar em si mesmo? Lembre que você vai estar assumindo um compromisso com o Senhor Jesus, pessoalmente. Se você assumir um compromisso e não cumprir, isso vai ter consequências.
Mas, na verdade, as 3 escolhas têm consequências. As 3 escolhas são importantes, porque falam muito sobre nós. Então, pense bem nas 3 escolhas que você tem para fazer. Qual foi a grande missão do Senhor Jesus perante a humanidade? Qual foi a grande missão do Mestre Jesus perante a humanidade? A grande missão de Jesus, será que foi curar os doentes, curar todo tipo de doença? Não, claro que não. Será que a grande missão de Jesus foi expulsar demônios? Ou, como nós entendemos hoje, afastar os espíritos obsessores? Não, também não foi isso. A grande missão de Jesus, será que foi fazer a beneficência? Dar o pão, dar o agasalho, dar o abrigo? Não, também não foi isso. Então, qual foi a grande missão do Senhor Jesus na terra? A grande missão de Jesus foi ensinar a verdade. A grande missão de Jesus foi instruir a humanidade. Ora, se a grande missão de Jesus foi ensinar a humanidade, qual era e qual continua sendo ainda hoje a nossa maior necessidade? Se a grande missão de Jesus foi ensinar, é porque a nossa maior necessidade é aprender. É para isso que nós estamos aqui. Se Jesus veio para ensinar, significa que nós temos a maior necessidade de aprender. É para isso que todos nós estamos aqui. Se um dia você parar para se perguntar qual é o sentido da sua vida, se você não tiver encontrado uma resposta, porque a maioria de nós, em algum momento da vida, para se fazer essa pergunta: qual é o sentido da minha vida? Se você não encontrar nenhuma resposta melhor, fique com essa, que é simples e fácil de lembrar. O sentido da vida é aprender. Para isso que todos nós estamos aqui, para aprender. As provas da vida não têm que ser fáceis, não têm que ser agradáveis, não têm que ser confortáveis. As provas da vida têm que simplesmente nos ajudar a sair do nível evolutivo que nós estamos agora e subir pelo menos um degrau nessa vida. Esse é o objetivo das provas da vida, porque nós estamos aqui para aprender. E por isso, nós nunca devemos nos esquecer. Quando nós procuramos uma casa religiosa, veja que eu estou falando casa religiosa, pode ser um centro espírita, pode ser uma igreja católica, pode ser um templo evangélico, um templo budista, qualquer casa religiosa. Quando nós procuramos uma casa religiosa, nós nunca devemos nos esquecer que o nosso primeiro objetivo ali deve ser sempre buscar a palavra, deve ser sempre buscar o ensinamento, deve ser sempre buscar o ensinamento trazido pelo Mestre Jesus e por todos os outros mestres que Jesus enviou para educar a humanidade. Essa deve ser nosso principal objetivo sempre que nós vamos procurar uma casa religiosa. Sempre. Porque a única coisa que pode realmente curar o nosso espírito, a única coisa que pode realmente melhorar o nosso espírito, são os ensinamentos do Senhor Jesus. Ensinar, aprender, entender e praticar os ensinamentos do Senhor Jesus. É isso que pode mudar as nossas vidas. Quando nós vamos a uma casa religiosa, nós podemos procurar a cura do corpo? Podemos. Nós precisarmos, tem casas religiosas que fazem esse tipo de atendimento. Essa casa faz esse tipo de atendimento. O médium Manolo, todo mês, uma vez por mês ele vem aqui. Mas nós nunca devemos nos esquecer o que ensina a doutrina espírita. E se eu curar o corpo, mas não curar o espírito, a doença volta. E a única forma de curar o espírito é entender e praticar os ensinamentos de Jesus e dos grandes mestres que ele enviou para ensinar a humanidade. Eu posso procurar uma casa religiosa procurando a proteção contra os espíritos do mal? Posso. Tem várias casas que trabalham dessa forma, mas nós nunca devemos nos esquecer que a melhor forma de nos proteger dos espíritos do mal, como ensina a doutrina espírita, a melhor forma de nos proteger dos espíritos do mal é nos tornando pessoas melhores. Quando eu me torno uma pessoa melhor, vai chegar um momento em que os espíritos do mal não conseguem mais influenciar a minha vida. Eu posso procurar uma casa religiosa buscando o pão
a cesta básica, o alimento? Posso, mas nós nunca devemos nos esquecer o que ensinou o Senhor Jesus com as suas próprias palavras: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porque se a grande missão de Jesus perante a humanidade foi ensinar a humanidade, a primeira missão, a missão mais importante de qualquer casa religiosa, em primeiro lugar, é fazer a mesma coisa: ensinar a verdade, ensinar o que Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou. Essa é a primeira função de qualquer casa religiosa. E nós, como trabalhadores, nós, como frequentadores, nunca devemos nos esquecer disso. Sempre que nós formos visitar uma casa religiosa, nunca nos esquecer de tentar sair dali com o alimento do Espírito, com o remédio do Espírito. Porque a única coisa que pode nos curar verdadeiramente, a única coisa que pode melhorar verdadeiramente o nosso espírito é entender e praticar os ensinamentos do Senhor Jesus. Qual é o bem mais precioso que nós temos na vida? Qual é o bem mais precioso que nós temos na vida? Muitas pessoas vão dizer que o bem mais precioso que nós temos na vida é a saúde. E é claro que a saúde é um bem muito precioso. Nós precisamos ter saúde para poder nos manifestar livremente. Mas a saúde não é o bem mais precioso que nós temos na vida. Porque o bem mais precioso que nós temos na vida é a própria vida. E Deus nos deu a vida para que nós possamos evoluir. Deus nos deu a vida para que nós possamos vir aqui aprender. Por isso, todos nós temos pelo menos uma missão na vida. Eu já falei isso muitas vezes. Acho que até já falei isso aqui. E acredito que vou passar minha vida inteira falando a mesma coisa. Todos nós temos pelo menos uma missão na vida. Algumas pessoas têm mais de uma missão, mas todos nós temos pelo menos uma missão que é a mesma. Que é a missão de nos esforçar para sair desta vida melhores do que quando chegamos. Todos nós temos essa missão como principal. É a nossa tarefa básica, nos esforçar para sair desta vida melhores do que quando chegamos. Porque a vida é o nosso bem mais precioso. Se nós olharmos nos hospitais agora, pelo mundo inteiro, nós vamos encontrar milhões de pessoas morrendo nesses hospitais. Milhões de pessoas desenganadas pelos médicos vão morrer, vão desencarnar. Mas algumas delas vão sair desta vida melhores do que quando chegaram. Porque algumas delas, durante a doença, veja, durante a doença, não durante a saúde, durante a doença, refletiram, meditaram sobre a sua vida e conseguiram descobrir quais eram os sentimentos desequilibrados que elas precisavam corrigir. Durante a doença, conseguiram refletir, conseguiram pensar e identificaram as ações, os atos onde elas erraram e o que elas precisavam fazer para corrigir. Veja, durante a doença, não foi durante a saúde, porque a vida é o bem mais precioso que nós temos na vida. É por isso também que os benfeitores espirituais nos dizem que eles não são a favor da eutanásia, eles não são a favor de abreviar a vida, porque muitas vezes nós vemos ali uma pessoa doente, moribunda, praticamente morta na nossa frente, muitas vezes sendo sustentada apenas por aparelhos ou medicamentos. Para nós, é até talvez um gesto de caridade, deixar que ela parte, desligar os equipamentos, parar com o medicamento, mas os benfeitores nos orientam: olha, não é bem assim, porque muitas dessas pessoas moribundas para nós, para vocês, no plano material, o espírito delas está lúcido, está consciente do lado de cá, vendo tudo o que acontece. E é muitas vezes nesses instantes finais de agonia que o espírito consegue entender o que ele precisava aprender. Muitas vezes é nesses instantes finais que para vocês encarnados pode não significar nada, mas para o espírito que está ali pode ser um momento chave da encarnação dele, entender o que ele precisava melhorar. Porque a vida, veja, durante a saúde,
durante a doença, não durante a saúde. Por quê? A vida é o bem mais precioso que nós temos na vida. Olha só que interessante, o bem mais precioso que nós temos na vida é a própria vida. Mas quase ninguém se lembra de agradecer pela própria vida. Quase ninguém agradece pela própria vida. Muita gente não agradece pela saúde que tem. Muitos de nós só lembramos da saúde quando estamos sem ela, quando estamos doentes. Muita gente não agradece pelo pão de cada dia. Para muita gente, é tão simples adquirir o pão de cada dia que muitos de nós não nos damos conta que nós estamos num mundo onde 30 mil pessoas aproximadamente morrem de fome todos os dias. Ainda hoje, quase 30 mil irmãos e irmãs morrem de fome todos os dias nesse mundo. Muita gente não agradece pelas roupas que tem, quando muitos não têm duas roupas para vestir, e muitos não têm nenhuma roupa decente para vestir. Muita gente não agradece pela casa onde mora, quando muitos moram na rua. Muita gente não agradece pela família que tem, quando muitos não têm família. Muita gente não agradece pelos amigos que tem, quando muitos vivem na solidão. Muita gente não agradece pelo trabalho que tem, quando muitos gostariam de ter um trabalho, só para ter dignidade novamente. Muita gente não agradece por nada. Mas sabe o que pode acontecer se nós não aprendermos a agradecer? Pode acontecer que um dia Deus olhe para nós e diga assim: meu filho, minha filha, eu já te dei tantas riquezas, sendo que a maior delas é a tua própria vida, mas você nunca se lembra de agradecer por nada. Você é um ingrato, uma ingrata. Mas a ingratidão é um pecado. Só que a ingratidão fala mais. A ingratidão mostra que você não consegue reconhecer o valor das riquezas que você tem. E como você não enxerga o valor das riquezas que você tem na vida, você está sempre insatisfeito. E estando insatisfeito, você está sempre me pedindo mais. Mas quem está insatisfeito também está infeliz. Então acho que não adianta eu te dar mais nada. Porque tudo que eu te dou, você não reconhece o valor. Você não consegue enxergar o valor das riquezas que eu coloco na sua vida. E como você não enxerga o valor das riquezas que eu te dou, você está sempre insatisfeito. Estando insatisfeito, você está sempre pedindo mais. Mas quem está insatisfeito também está infeliz. Então, meu filho, minha filha, não adianta eu te dar mais nada. Quer saber de uma coisa? Eu não vou te dar mais nada. Até que você aprenda a reconhecer o valor das riquezas que você tem na vida. Porque o dia que você enxergar o valor das riquezas que você tem na vida, nesse dia você vai se alegrar. Vai se alegrar por perceber o quão rico você é. E nesse dia em que você se alegrar, você também vai me agradecer. E vai deixar de cometer o pecado da ingratidão. Vocês percebem que a gratidão ela tem uma lógica? A gratidão tem uma lógica. Se eu não agradeço, significa que eu não reconheço o valor das riquezas que eu tenho na vida. Se eu não enxergo o valor das riquezas que eu tenho na vida, eu estou sempre insatisfeito. E insatisfeito eu estou sempre pedindo mais. Mas quem está insatisfeito está infeliz. Não adianta Deus me dar mais nada, sabe por quê? Porque eu não enxergo o valor de nada. Como eu não enxergo o valor de nada, eu estou sempre insatisfeito e cada vez mais infeliz. Naquele encontro com Jesus, sabe o que eu pediria? Sabe o que eu diria ao Mestre Jesus? É claro que eu tive tempo de pensar. Mas o que eu diria ao Senhor Jesus é: Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que me permite receber e por tudo que me permite vivenciar. Muito obrigado, Senhor. Porque nesse mundo nós sabemos que nós devemos agradecer tudo em primeiro lugar a Deus. A doutrina espírita nos explica isso muito bem. Não interessa quem você é, não interessa quem você pensa que é, não interessa a inteligência que você tem, a sabedoria que você adquiriu, não interessa o quanto você trabalhou, o quanto você estudou, o quanto você se esforçou, não interessa a sua capacidade. Aqui nesse mundo você só vai ter aquilo que Deus permite. Não interessa quem você é. Nesse mundo nós precisamos ter permissão para receber alguma coisa. Então, se você quiser ter qualquer coisa nessa vida, nesse mundo, você tem que ter permissão de Deus. Porque pode ser que isso não esteja na sua programação.
Nós temos que continuar trabalhando, estudando, nos esforçando, melhorando sempre, mas nesse mundo nós só temos aquilo que Deus permite. Só que a doutrina espírita nos ensina também que esse mundo foi entregue nas mãos do Senhor Jesus. Deus colocou esse mundo sob a responsabilidade do Mestre Jesus. E o Senhor Jesus cuida de nós há muito tempo. Provavelmente desde que nós fomos criados. O Senhor Jesus é o responsável por todas as humanidades que passaram por aqui e por essa humanidade que está aqui agora. O Senhor Jesus guia, nos orienta em nossa evolução há muito tempo. O Mestre Jesus é como um pai para todos nós. E nós só estamos aqui porque Jesus permite que nós estejamos aqui. Porque esse mundo é dele. Então, nós devemos agradecer tudo em primeiro lugar a Deus. Mas nesse mundo nós também devemos agradecer ao Senhor Jesus. Só que nós temos que agradecer sabendo por que nós estamos agradecendo. Porque nós não devemos agradecer apenas os momentos bons, os momentos de alegria, os momentos de felicidade. Nós temos que aprender a agradecer os momentos de dificuldade, as dores e as aflições, porque são nesses momentos que nós temos as melhores oportunidades de aprender. São nesses momentos que nós temos as melhores oportunidades de reformar alguma coisa dentro de nós. Não é nos momentos de alegria, de felicidade, de paz, quando tudo está indo bem. Não, porque nesses momentos, normalmente, nós estamos distraídos. É nos momentos de dificuldade, de dores, de aflições, que nós temos as melhores oportunidades de aprender, porque nós estamos conscientes, nós estamos olhando para a vida, nós estamos pensando na vida. São nesses momentos que nós temos as melhores oportunidades para reformar alguma coisa dentro de nós. Então nós temos que agradecer, mas nós temos que enxergar o valor das riquezas que nós temos na vida. Quando Paulo de Tarso se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, Paulo ainda era chamado Saulo. E Saulo saiu desse encontro com Jesus cego. Por que Saulo saiu cego desse encontro com Jesus? Porque Saulo não conseguia enxergar a verdade. O povo judeu esperou a chegada do Cristo durante séculos, durante milênios. Eles se prepararam para a chegada do Cristo. Quando o Cristo apareceu na frente deles, eles não conseguiam enxergar que Jesus é o Cristo que eles estavam esperando. E Saulo era um grande exemplo dessa cegueira. Por isso, ele saiu cego do encontro com Jesus. Jesus colocou escamas nos seus olhos, porque ele não conseguia enxergar a verdade. Saulo foi para Damasco, cego. Ficou lá em Damasco alguns dias ainda cego. Só que Paulo era um mestre, ele era um doutor da lei. Ele conhecia tudo o que os profetas haviam dito sobre Cristo. E naqueles dias ele ficou meditando sobre tudo que ele conhecia, sobre tudo que Jesus lhe disse, sobre tudo que ele ouviu sobre Jesus. E ele acabou chegando à conclusão que sim, aquele era o Cristo que eles estavam esperando. Quando ele entendeu isso, quando ele aceitou, as escamas caíram dos seus olhos, porque agora ele estava pronto para enxergar. Agora ele estava pronto para ver a verdade. E é isso, pessoal, que muitas vezes acontece com a gente em nossas vidas. Muitas vezes chega uma doença, chega um sofrimento em nossas vidas, como um choque, como um alerta. Ei, presta atenção, acorda. Você não está olhando na direção certa da vida. Às vezes estamos olhando para lá, às vezes estamos olhando para cá, mas não estamos olhando na direção certa. Ou talvez até estejamos olhando na direção certa, mas não estamos enxergando. Então chega uma doença, chega um sofrimento de repente, e muda tudo, como um choque, como um alerta. Ei, presta atenção. Você não está enxergando o que é importante na vida. Você não está olhando para o que é importante em sua vida. Presta atenção. Sabe aquele pedido que nós poderíamos fazer no encontro com Jesus? O que eu vou dizer aqui não é uma regra geral, não é uma verdade absoluta, mas é o que acontece na maioria dos casos. Se você pediu alguma coisa para você mesmo, se você pediu aquilo que você mais quer na vida, preste muita atenção nesse pedido. Porque se nós olharmos a fundo esse pedido,
nós vamos perceber que lá na base dos nossos desejos existe um sentimento desequilibrado. E é justamente esse sentimento desequilibrado que está na base dos nossos desejos que nós precisamos corrigir em nós. Porque é ele que vem nos arrastando na lama do sofrimento há várias encarnações. Eu sei que é difícil aceitar isso. Como eu disse, não é uma regra geral, não é uma verdade absoluta, mas é o que acontece na maioria dos casos. Aquilo que nós mais queremos na vida, se nós olharmos a fundo, nós vamos perceber que lá na base desse desejo existe um sentimento adoecido, um sentimento desequilibrado, e é esse sentimento que nós precisamos corrigir, porque é ele que tem nos feito sofrer há muito tempo. É muito difícil aceitar isso, eu sei. Como também é muito difícil saber qual é o sentimento que nós precisamos corrigir. Mas eu vou dar uma dica para vocês, porque a maioria de nós temos o mesmo problema. A maioria de nós temos o mesmo sentimento desequilibrado lá na base dos nossos desejos, que é um sentimento chamado orgulho. Só que o orgulho é um sentimento que na maior parte do tempo ele anda de mãos dadas com outro sentimento chamado vaidade. Orgulho e vaidade é o que a maioria de nós temos dentro de nós, adoecidos, desequilibrados, que tem nos arrastado no sofrimento. É duro ouvir isso como uma verdade, né? A maioria de nós não quer aceitar que isso seja verdade para mim. Só que a maioria dos casos, a maioria de nós temos esse mesmo problema. É uma dura verdade. Sabe qual é a outra dura verdade? É que muitos de nós aceitaríamos aquele encontro com Jesus. Porque, vocês lembram que tem uma condição. Nós temos que aceitar melhorar alguma coisa dentro de nós. Quando a pessoa entende que para melhorar alguma coisa dentro de nós tem um preço, é aí que muita gente desiste. Porque para melhorar alguma coisa dentro de nós, para reformar alguma coisa dentro de nós, nós precisamos passar pela renúncia. Porque não existe reforma íntima sem renúncia. Não tem como melhorar nada dentro de nós, não tem como mudar, não tem como reformar alguma coisa dentro de nós sem que nós tenhamos que abrir mão de alguma coisa. Talvez você tenha que abrir mão de alguns hábitos, talvez você tenha que abrir mão de alguns costumes, talvez você tenha que deixar de ir a certos lugares, talvez você tenha que deixar de andar com certas pessoas, e tudo isso é muito difícil. A maioria de nós não queremos abrir mão de nada, a maioria de nós não queremos renunciar a nada, mas não adianta nos iludirmos, porque não existe reforma íntima sem renúncia. Jesus está tentando nos tirar desse mundo onde nós evoluímos sofrendo, para nos levar a um mundo onde nós vamos evoluir sem sofrer. Só que nós não vamos chegar a nenhum mundo melhor que esse sem aprender renúncia. Jesus foi muito claro quando ele mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Renúncia. É aí que muita gente desiste. Abrir mão de alguma coisa. Muita gente se aproxima da religião, da casa espírita, da igreja, do evangelho, se aproxima de Jesus. Muita gente chega entusiasmado, querendo: eu vou mudar minha vida, eu vou me aproximar de Jesus. Só que quando entende qual é o preço para seguir Jesus, é aí que muita gente desiste. Porque o preço é nos esforçar para melhorar quem nós somos. Eu conheço muita gente que simpatiza com a doutrina espírita, que acreditam em tudo que a doutrina espírita ensina, mas não aceitam se dizer espíritas. Por quê? O espiritismo ele não exige nada de ninguém. Os espíritos superiores não exigem nada de ninguém. Mas tanto a doutrina espírita como os benfeitores nos ensinam que o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita, um e outro são a mesma coisa. O verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são a mesma coisa. E o verdadeiro cristão, como o verdadeiro espírita, é aquele que se esforça para melhorar a si mesmo. Allan Kardec diz isso com todas as letras. Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz
para domar as suas más inclinações. Se reconhece o verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Renúncia. Não tem como fazer reforma íntima sem renúncia, e é aí que muita gente desiste. Jesus cura qualquer coisa, mas nós temos que lembrar que Jesus não veio aqui para curar o corpo, Jesus veio aqui para curar o espírito. E para que nós possamos deixar Jesus nos curar verdadeiramente, nós temos que aceitar o processo. Um processo que é querer, acreditar e merecer. Primeiro, eu tenho que querer verdadeiramente, porque não adianta curar o corpo, a cura não é externa. Eu tenho que entrar para dentro de mim mesmo, buscar encontrar quais são os sentimentos adoecidos, desequilibrados, e fazer a coisa mais difícil, depois que eu encontrar eles, corrigir esses sentimentos. Depois, eu tenho que acreditar. A primeira função de um remédio é fazer o paciente acreditar que está sendo curado. É a primeira função de qualquer remédio, fazer o paciente acreditar que está sendo curado. Se nós olharmos agora ao redor do mundo, nós vamos encontrar muitas pesquisas, muitas experiências testando remédio. E nós vamos ver que em várias dessas pesquisas, mais da metade dos pacientes se curaram tomando o medicamento placebo. Ou seja, ao redor do mundo, nós vamos ver muitas pesquisas. Em algumas delas, mais da metade dos pacientes se curaram tomando um medicamento que não era remédio, era farinha com açúcar. Mas elas se curaram. Por quê? Porque elas acreditaram que estavam sendo curadas. E Jesus fazia a mesma coisa. Jesus envolvia o paciente no processo da cura. O que queres que eu te faça? Que me cure, Senhor. Acreditas que eu possa fazer isso? Sim, Senhor. Então que seja feito conforme tu crês. Nós temos que acreditar. Porque esse processo ele pode ser lento, muito demorado, pode ser muito cansativo. Não quer dizer que não esteja havendo progresso, mas pode ser que cause todo tipo de dor. Dor física, dor emocional, dor moral, dor espiritual. Então nós temos que querer verdadeiramente, nós temos que acreditar verdadeiramente para ter merecimento. Esse é o processo. Jesus cura qualquer coisa, mas nós temos que aceitar o processo, querer verdadeiramente, acreditar verdadeiramente para adquirir merecimento. Jesus cura qualquer coisa, mas nós temos que aceitar o processo. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês no dia de hoje. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude para que nós aprendamos a curar o nosso espírito. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos.